O clima mundial está mudando, e não é de hoje que sabemos disso. Efeito estufa, seca, crise hídrica. Esses são apenas alguns dos problemas que assolam o Brasil e nunca nos sentimos tão alertas quanto às alterações climáticas. O CREA-RJ promove uma palestra sobre essas mudanças, que tendem a afetar cada vez mais o cotidiano das pessoas ao redor do mundo. Olá, eu sou Cristiane Viamonte e eu vou conversar agora com o biólogo João Gabriel Diniz, que é líder Brasil da Climate Reality Project e vai palestrar aqui no Conselho sobre mudanças climáticas. Sobre a Climate, como funciona, qual é o seu propósito? O objetivo principal dessa ONG é gerar conhecimento, ou seja, através de várias agências ambientais do mundo inteiro, gerar conhecimento sobre as questões ambientais, principalmente aquelas que atingem mais, assim, de forma mais impactante a vida dos seres humanos. Fala um pouquinho sobre o conteúdo da sua palestra. A palestra ela tem dados. Primeiro ela tem uma fase que ela mostra fatos, ou seja, o que está acontecendo. E começa a fazer uma correlação com as atividades humanas. O aumento da temperatura global, ela está muito associada às atividades industriais, às atividades de agricultura, ao comportamento humano. Depois da palestra, ela passa num contexto que mostra exatamente as causas. Por que está acontecendo o aquecimento global? Aí tem mais dados, mais estudos científicos, mais informação. Depois das causas, a palestra exibe as consequências. Olha o que está acontecendo no mundo. E, por fim, ela mostra um pouco das soluções. Olha as alternativas que hoje nós temos já tecnologias que poderiam fazer com que nós não alcancemos esse aumento de temperatura que poderá ser extremamente drástico para a economia do planeta. Existe uma corrente científica que defende que o mundo passa por ciclos glaciais, e antes disso ele atinge um pico de temperatura. Você acredita que nós estamos passando por isso? Se você olhar a história geológica do planeta, você vê que tem ciclos glaciais, depois os ciclos, você tem o aquecimento. Ele não é feito de uma forma tão acelerada como está acontecendo. É lógico que se a gente fosse viver esse aquecimento, ele iria acontecer. Mas o pico de aquecimento estaria lá para 2100, 2200, que a gente estaria sentindo o aumento de temperatura. O que está acontecendo é que as ações humanas, e é isso que fica muito claro, elas estão associadas às atividades que são as geradoras dos gases de efeito estufa. Existe essa corrente, só que essa corrente praticamente somente uma pesquisa científica defende isso. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma crise hídrica. Essa crise seria um problema administrativo ou resultado das mudanças climáticas? É um conjunto de fatores. Faltou aí o quê? Uma gestão e aquela ideia de que os nossos recursos são ilimitados. Nós temos água que nunca vai faltar, nós temos o maior aquífero do mundo, né, o Guarani. Então, todas essas posições ufanistas do brasileiro contaminam e a questão governamental, gerencial, de planejamento foi deixando isso de lado, apesar de todos os alertas que vinham das agências, das instituições científicas. Então, acho que é um somatório de problemas. Tem a questão de falta de gestão, né? E também, se você pensar, pode ser considerado também uma falta de gestão no sentido de visão de planejamento, a gente estimular mais ainda o crescimento de geração de energia por fontes que são altamente carbonizadas. E quais seriam as alternativas adequadas? Tem as alternativas que são, vamos assim dizer, individuais, ou seja, cada pessoa começar a pensar e se preocupar nas suas atitudes do dia a dia, ou seja, diminuir o consumo de água, tem diversas maneiras para você fazer isso, tentar diminuir, já deve ter escutado falar, a sua pegada de carbono, né? Ou seja, o quanto você, ser humano, nos seus atos diários, gera de carbono.
A segunda é uma mudança mais no setor público, setor de governo. Eu acho que o governo precisa incentivar questões que facilitem o uso de tecnologias limpas. Por exemplo, em vários lugares do mundo hoje em dia já se estuda um IPTU verde. O que é o IPTU verde? É você ter descontos no seu IPTU se você adotar medidas sustentáveis na sua residência ou no seu condomínio. A maioria dos governos, ele pensa como? Ah, mas o IPTU é uma fonte de renda. Mas ele também esquece que se ele não entrega um determinado incentivo como esse, ele também tem mais gastos. Então, existe todo um ciclo, uma cadeia de acontecimentos que impacta diretamente na economia. Isso o governo não pensa. Obrigada, João. Web TV CREA, o conselho que a gente vê.